Olá pessoal, tudo bom? Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês um material que eu preparei para ajudar a recapitular tudo que a gente aprendeu na disciplina de algoritmos e estrutura de dados. Esse material é bom para desenferrujar, como também pode ser útil para os alunos que não aprenderam a programar com Python e agora em linguagem de programação a gente vai utilizar Python. Então é um material que vai ajudar eles na transição. Mas no início da disciplina, eu já adianto que não se preocupe. Se você aprendeu a programar em outra linguagem, se você quiser continuar utilizando essa linguagem, no começo não tem problema. Mas eu garanto que essa transição não vai ser complicada. À medida que a gente for avançando em aulas, encontros síncronos, correção, discussão, você vai ver que programar em Python provavelmente é mais fácil do que na linguagem que você aprendeu. Tá, e o que é que tem esse material? Esse material eu organizei em tópicos, semelhante ao que a gente aprendeu na disciplina. Em cada tópico eu tenho instruções, exemplos de código. Para cada exemplo, um comentário explicando o que é que está sendo feito, certo? Então esse código não é nada, certo? Isso aqui não é um algoritmo completo, são só exemplos mesmo de sintaxe e semântica dos comandos que a gente já aprendeu. Então vamos fazer essa passagem geral com essa explicação e vocês também vão ter esse material para usar de cola durante os exercícios no começo da disciplina. Vamos lá? Variáveis e tipos de dado. A gente viu que para criar uma variável em Python basta fazer uma atribuição a ela e nós temos os tipos de dados, os principais que utilizamos, né? Inteiros, números reais, o tipo float internamente e string. A gente conversou na disciplina sobre o tipo caractere também, sendo que a partir de agora a gente vai sempre considerar como sendo string. Esse cara aqui, no caso, que a gente considerava que era um caractere, na verdade é uma string com tamanho 1. Em Python não tem essa diferenciação, em outras linguagens tem. Eu também esqueci de colocar o tipo booleano, que recebe ou verdadeiro ou falso, então é um outro tipo de dado. Inteiros, reais, texto, string e booleanos foram os tipos que a gente utilizou. Em relação à entrada e saída de dados, a gente viu que na entrada a gente usa o comando input, a função input, pode colocar uma mensagem de orientação aqui como argumento. O input ele vai receber do usuário uma string, sempre uma string, só que aquela string precisa ser convertida para o tipo que a gente quer. Então, nesse exemplo aqui é convertido para inteiro e esse comando aqui ele pode ser quebrado em duas partes. Então eu recebo a string e converto para inteiro depois. Quem preferir esse código aqui, pode utilizar assim também. A gente viu também o cenário em que eu recebo várias entradas na mesma linha. Então, esse aqui eu vou receber uma entrada numa linha. E aí eu tenho que dividir essa entrada através dos espaços. Para isso, eu uso o split sem nenhum argumento. Então, essa função aqui, ela quebra a string a partir de um separador. Por padrão, é o espaço. Então, eu divido uma entrada em várias entradas. Aqui no caso, 3 entradas. Então, se eu recebi 2 entradas e quero converter a primeira em um inteiro, a segunda é um float, o código vai ficar mais ou menos desse jeito. Em relação à saída, a gente viu que existe o comando print para apresentar na tela. Então, eu posso usar print qualquer coisa, né? Aqui eu tenho um texto, aqui eu tenho uma variável, texto e algumas variáveis. E a gente utilizou bastante a formatação de strings através da fstring, né, que é esse comando aqui. Esse f que vem antes da string e me permite adicionar variáveis aqui dentro de uma forma que seja mais conveniente. Viu, inclusive, que a gente consegue formatar a forma como essa variável é apresentada. Nesse exemplo aqui, por exemplo, a gente está imprimindo o valor de A com 2 casas decimais depois do ponto, depois da vírgula, né? Então, esse aqui é um exemplo que a gente utilizou bastante. Só que essa formatação, como vai ser apresentado os dados, isso aqui tem inúmeras possibilidades. A gente não entrou muito em detalhes porque não era pertinente. Operadores aritméticos relacionais e lógicos. Foi uma coisa que a gente passou algumas semanas na disciplina para aprender tudo. E aqui tem um resumão, que é coisa bem simples de toda a linguagem, sem mistério. Então, eu tenho soma, subtração, multiplicação, divisão, potência, exponenciação, certo? Nem toda linguagem tem exponenciação. Eu tenho a divisão inteira com barra, barra e o resto da divisão com a porcentagem. Lembrando que isso aqui não calcula a porcentagem, calcula o resto da divisão.
Entre os operadores relacionais, maior, maior que, maior igual, menor, menor igual, igual e diferente. De novo, isso aqui depende da linguagem que você aprendeu, o símbolo pode mudar, mas normalmente é essa exclamação igual. E os operadores lógicos são o não, o e o ou, not, and, or. Ok? Toda linguagem vai ter isso também, de novo, pode mudar a sintaxe, mas a lógica é bem simples e a mesma para todo mundo. E em relação à precedência, né? Qual é a ordem que a linguagem processa os operadores numa expressão que não tem parênteses, né? Se eu colocar parênteses, eu subo a precedência, aquilo vai ser calculado primeiro. Mas se eu não tiver parênteses, a coisa é calculada primeiro com a potência, depois os operadores unários. A gente nem viu esse conceito na disciplina, então vamos dar uma ignorada. Aí multiplicação e divisões, soma, subtração, aí os relacionais. Mentira, esse aqui não são os relacionais, a gente também não viu isso, operações bit a bit, ignorem, ignores também, ignora, relacionais, e aí os lógicos nessa ordem, not, and e or, ok? Então, precedência de operadores. Até agora tudo muito básico, e vai continuar básico aqui ainda, porque estruturas condicionais, tem o if basicão, então if, uma condição, dois pontos, identado aqui, né, para frente, as instruções, eu tenho o if else, eu tenho o if else aninhado compacto. Então posso escrever if, if, seria else if, outra condição, e eu posso fazer isso aqui quantas vezes eu quiser, aninhando condicionais. Aqui tudo tranquilo, né? Basicão. Vamos chegar nas repetições. A gente viu a repetição contada, repetição que usa o for, quando a gente já sabe a quantidade de repetições que eu vou executar. E a forma mais comum que a gente viu foi essa aqui. Então, i num range tem um valor inicial, tem um valor final e tem um incremento. Se eu não informar nada disso, colocar só um range 10, o que é que ele faz? O i vai assumir de 0 até menor que 10, ou seja, até 9, de 1 em 1. Então, esse laço aqui repete 10 vezes o que eu quiser. Essa foi a forma mais comum que a gente viu. Só que eu posso ter esse range aqui com 3 valores. Eu tenho esse caso aqui, que ele vai de 4 até menor do que b, de 2 em 2. Como esse caso aqui eu tenho de 7 até 1, de menos 1 em menos 1. Ou seja, o i vai decrescendo. Ele começa em 7 e vai decrescendo. E a repetição condicional usa o while condição, e isso é executado até que essa condição seja falsa. Semântica bem simples. Chegamos agora em vetores. Quando a gente começa a ver vetores, é que o leque se abre. Assim, tem muitas formas de resolver a mesma coisa, né? Mas vamos lá. Então, declaração de vetores. Então, vetor, isso aqui, essa variável, é um vetor vazio. Então, a lista, vetor ou lista, né? Na disciplina a gente não diferenciou essas coisas. A gente vai descobrir em linguagem de programação que há uma diferença. Mas em Python a gente trabalhou com listas como se fossem vetores. Então, para criar uma lista vazia, eu posso usar colchetes aqui sem nada dentro, como também eu posso usar essa função list sem passar nenhum argumento. Aqui eu estou criando um vetor com 4 elementos já lá dentro, mas basicamente para criar um vetor é essa ideia aqui. Para adicionar elementos, para modificar elementos que já tem lá dentro, ou para ler valores do vetor, eu vou usar essas instruções aqui. Para adicionar um elemento, eu vou usar o append. Isso aqui é uma coisa bem chata de Python, assim, não é muito didático, mas acabou que no final da disciplina todo mundo entendeu a ideia. Então, vetor append adiciona o valor aqui no final do vetor, no final da lista. Então, a lista já tem 5 elementos, sempre eu vou adicionar no final da lista. E para acessar os valores do vetor, eu vou usar vetor e entre colchetes a posição que eu quero recuperar. Eu posso colocar números positivos, lembrando que começa de 0, como eu também posso colocar valores negativos para pegar elementos de trás para frente, né? Então, menos 1 vai retornar o primeiro elemento de trás para frente, então o último. O segundo elemento de trás para frente, o penúltimo e assim por diante. Para processar vetores, a gente viu duas formas principais.
Essa foi a que vocês estavam se confundindo muito no começo. Isso aqui, o E, né? Para cada E no vetor, isso aqui vai fazer é assumir os elementos do vetor. Então, o conteúdo do vetor. Essa foi uma forma que gerou mais confusão. A forma que ficou mais fácil foi essa aqui. Então, nesse caso, o I ele vai ser um range, né? Ele vai assumir os valores de um range do tamanho do vetor. A gente estava utilizando mais assim, né? Uma coisa meio assim. Então, o que isso quer dizer? Que I vai receber os valores de 0 até menor do que N, que é justamente os valores de índice do vetor. E para acessar, para imprimir o elemento do vetor, eu tenho que fazer o acesso informando o índice aqui. Essa foi a forma mais comum que a gente utilizou e que o pessoal absorveu melhor. Lá no final da disciplina, a gente viu rapidamente um pouco de fatias, que é aquela forma de fatiar, né, o vetor, criando um novo vetor que é feito a partir do original. Então, a sintaxe é usar a fatia aqui entre colchetes e definir os intervalos, né? Então, de 0 até 10, de 1 em 1 aqui, eu vou criar um novo vetor da posição 0 até a posição 9, todos os elementos, e eu tenho vários outros exemplos aqui, certo? Então, começando da posição 3 até o final, do início até o final de 2 em 2, do início até o final no sentido contrário. Esse aqui meio que inverte o vetor. É uma forma de inverter o vetor. E viu também outras operações de vetores. Nem tudo isso aqui a gente viu na disciplina. A gente viu esse aqui, que calcula o tamanho de um vetor. Esse len vem de length, então é comprimento. Qual é o comprimento desse vetor? Esse aqui calcula o comprimento do vetor. A gente viu numa questão que tem esse comando aqui, né? Essa função 3, um valor em vetor. Então, isso verifica se esse valor ocorre no vetor, se ele existe, tem algum elemento que é igual a ele. Então, estou atribuindo esse resultado aqui a uma variável booleana. A gente viu concatenação de vetor, juntar dois vetores em um só. A gente não viu multiplicação de vetor, mas a ideia da multiplicação é igual à da soma. Então, isso aqui vai triplicar o vetor. É como se eu estivesse concatenando vetor, mais vetor, mais vetor. A lógica é essa. Eu coloquei isso aqui porque acaba ficando conveniente para inicializar um vetor de várias posições, de vários elementos iguais. A gente vai praticar um pouquinho esse semestre isso aqui. Aí, comandos para reverter o vetor, para ordenar o vetor. A gente acabou que não usou muito esse tipo de coisa, mas como são operações comuns e importantes, que a gente talvez use nesse semestre, já coloquei aqui no material. E, por fim, strings. Aqui eu não coloquei nada, só a explicação, né? O que eu falei lá no começo. A gente viu strings como se fosse um vetor de caracteres para conseguir operar sobre eles, mas daqui para frente a gente vai simplificar muito essa ideia e vai entender string como se fosse um tipo de dado primitivo. E é isso, gente. Ficou, meio corrido, que a ideia não é explicar cada coisa. Como vocês viram, é para relembrar, assim, como é que é o comando, qual é a cara, como é que funciona. E esse material fica de apoio aí para vocês retomarem os estudos de programação, sem perder tempo tendo que pesquisar do zero, como é que faz isso, como é que faz aquilo, sem ter que, vou pegar as questões que eu resolvi no semestre passado para ver como é que eu fiz. Isso aqui eu acho que ajuda vocês a retomarem o ritmo e a gente continuar a disciplina, começar a disciplina num ritmo já bom, ok? Então é isso. Lembrando que quaisquer dúvidas vocês podem mandar no grupo, nessa monitoria 24 horas, e quando for possível eu respondo. E acho que isso fica bem eficiente para a gente não atrasar, ok? Então, gente, bom trabalho e até a próxima aula.